Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 14. Instruções dos Espíritos. Desprendimento dos bens terrenos. Item 14. Vem, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento que entraste. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices. Óbices é obstáculos. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhas ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositário e não proprietário. Não vos iludais. Mas também se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-la nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é desse mundo. Esbanjar a riqueza é manifestação de desprendimento dos bens terrenos? Não. Quem assim age desconhece que a verdadeira utilidade destes bens é o serviço ao próximo. Portanto, a sua atitude, além de egoísta, revela irresponsabilidade, descaso e indiferença para com o próximo e para consigo mesmo. Pois dia chegará em que irá responder pela leviandade de seus atos. Depositário destes bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Mas quem gasta a sua fortuna sem pena não é desprendido e generoso? A generosidade consiste em colocar os bens materiais a serviço da caridade e nunca os esbanjar para a satisfação descuidada dos próprios caprichos. Um que despenda as mancheias ou ouro de que dispõe para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar-se um serviço. Em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens terrenos? O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em bem servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio. Em não sacrificar por eles os interesses da vida futura e em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Ouvidais que pela riqueza vos revestiste do caráter sagrado dos ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Que atitude devemos adotar no caso de perdermos os bens que possuímos? Devemos ser submissos à vontade de Deus, que, havendo-nos concedido bens e os retirados, pode restituir-nos o que nos retirou. Resisti animoso ao abatimento, ao desespero que vos paralisa as forças, e buscai redobradas energias para recomeçar a luta, pois, ao lado de uma prova rude, Deus coloca sempre uma consolação. São os bens materiais os mais preciosos que ao homem é dado possuir? Não. Há bens infinitamente mais preciosos que os materiais adquiridos na prática silenciosa da caridade. Apenas estes
nos acompanhe na eternidade, como a paz interior, a harmonia com o próximo, a comunhão com o Criador. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Diga, meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Manifesta desprendimento aquele que voluntariamente se despoja dos bens que possui? Quem assim procede compreende mal o verdadeiro sentido do desprendimento e busca de forma egoísta eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os seus ombros. Valeria mais se a riqueza fosse transformada em empregos. A ninguém ordena o Senhor que se despoje dos bens que possua, mas ao contrário, espera que os administre em proveito de todos. Ser rico é uma missão que Deus confere ao homem? Sem dúvida, Deus nos concede riqueza para que aprendamos a administrá-la, tornando-a produtiva em benefício de muitos, para que saibamos prescindir dela quando não a temos e sacrificá-la quando assim for necessário. Diga, pois, o rico: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não inveje os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispõem apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Locardelli, Constantina, 1863. Que lição podemos tirar desses ensinamentos? Que aprendamos a nos contentar com pouco. Se somos pobres, não invejamos os ricos. Se ricos, não esqueçamos que os bens de que dispomos apenas estão confiados e do seu emprego devemos contas a Deus. Não sejais o depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Conclusão. O desprendimento dos bens é a virtude que capacita o homem a valorizar os bens materiais que Deus lhe concede e a utilizá-los em benefício de todos, ciente de que sua posse é transitória e sua utilidade deve estar direcionada à prática do bem. Encerramos aqui uma parte do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que me tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe sempre.